Olá, paz do Senhor. Estamos começando essa linda, maravilhosa classe, hoje de um jeito um pouquinho diferente. Hoje nós vamos gravar a nossa classe. Grande parte dos nossos irmãos estão no impacto, alguns estão socorrendo a família no momento de luto, outros no momento de vida, e nós vamos participar aqui online. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas acerca da Palavra de Deus. Tenho certeza que você vai ser abençoado com essa palavra. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado por este momento, essa oportunidade de estarmos em Tua casa. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem sido fiel, tem nos sustentado. Peço que neste momento o Senhor olhe para cada um dos casais, Senhor, que compõem essa classe, esteja visitando onde eles estiverem neste momento, Pai. Abençoe este estudo, fala conosco, que a Tua voz seja real neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Amém. Esse louvor fala do Deus do impossível. Recentemente eu ouvi o pastor Ronaldo falar que durante o nosso congresso também teve essa fala aqui, mas orar pelo impossível. A gente ora, o filho fica doente, às vezes a gente vai lá, ora, né? Mas orar por aquilo que realmente não tem condição de acontecer. Sabe, ontem, sexta-feira, eu estava no carro, ouvindo algumas mensagens lá no som, descendo a serra, e ouvindo assim que Deus, ele
restaura o útero. Por exemplo, a mulher foi lá e fez a operação, né, remoção do útero, e Deus recria o útero para aquela mulher ter filhos. E a mulher que estava pregando lá, falando que já tinha visto isso acontecer, pessoas que não tinham um braço ou uma perna, aquele membro regenera e volta e fala assim, poxa, olha que oração poderosa e de fé, de orar para algo assim, a pessoa não tem braço, você vai orar para o braço crescer, mas que loucura é essa, né? A gente fala assim, pô, isso é realmente impossível para a nossa mente, e esse é o Deus do impossível, e Deus faz coisas impossíveis, coisas que estão além do nosso alcance, né? Eu entendo o milagre como algo que eu não consigo fazer e Deus faz naquele momento. Às vezes é algo muito simples, que para outra pessoa é tão fácil, mas para mim não é fácil, para mim é impossível, e Deus vai lá e faz aquilo acontecer, para mim é um milagre. Então, fala assim, mas foi uma coincidência. Não, para mim foi um milagre, porque eu realmente precisava naquele momento e Deus agiu naquele momento certo. Então é o Deus do impossível. Nós estamos iniciando um novo curso, um novo material, é um livro, Deus, Casamento e Família, é o nome desse material. Ele tem 14 capítulos, são 14 capítulos falando sobre esse tema, e pesquisei muito, tá, irmãos? Pesquisei muito, li muito material, muitos livros, vi muitos vídeos a respeito, procurando um material que estivesse ao alcance. E quando o Rafael falou assim, pô, dá uma olhada no material novo pra gente, o Rafael comentou, isso para mim bateu com um peso muito sério, porque não era simplesmente conseguir um livro, não é simplesmente pegar um livro qualquer, são famílias que estão sob a nossa responsabilidade, e se eu trago para cá uma palavra, essa palavra tem que ser aquilo que Deus quer falar para a igreja, tem que ser algo que está no centro do coração de Deus, não pode ser simplesmente um material qualquer, tem que ser algo diferenciado. Então assim, eu orei por isso, fiquei pouco mais de um mês pesquisando materiais diferentes, e acredito que de todos eles, esse aqui foi assim, que encheu mais o meu coração. Mostrei ao Rafael, ele também gostou, Tamires começou a ler, também gostou muito, então eu falei assim, pô, se foi confirmando em nossos corações, é algo que a gente pode utilizar. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Caso vocês queiram ler, eu tenho ele em PDF, toda lição também, eu preparo ele separado aqui, eu posso mandar lição por lição separado, a gente vai ter esse cuidado durante esses 14 capítulos. Vou iniciar com algumas perguntas, para vocês responderem mesmo, tá? Participar mesmo. Nós estamos vivendo uma crise cultural, uma desconstrução, né, desse conceito de família e casamento. Hoje, para a sociedade, isso está mudando. O que é uma família, o que é um casamento. São conceitos diferentes. Você conhece um casal que se divorciou? Pôde estar próximo a esse casal que se divorciou? E qual foi a reação dos membros da família? Houve um impacto sobre o marido e mulher que se separaram, sobre os filhos? Houve alguma mudança? Gerou um impacto positivo ou negativo? Geralmente um impacto negativo, né? Eu vejo que o divórcio gera um impacto negativo. Ou assim, eu acredito que o divórcio que eu acompanhei mais de perto dentro da minha família, eu vi esse impacto negativo em cima tanto do casal, mesmo passando por uma situação estamos divorciando porque não dá mais para ficar juntos, estamos sofrendo juntos, separados também sofrem, não tem como falar assim, separou, melhorou, não, continua sofrendo, é difícil, e os filhos principalmente, assim, cada um dos filhos com uma reação diferente diante do que aconteceu. Então foi algo pesado, algo difícil, e que colhemos frutos dentro da família ainda em função desse divórcio, sabe, aconteceu já há algum tempo, e mesmo assim isso vem trazendo para a gente aí consequências, e consequências muito profundas, que mudam aquela essência que a gente tem assim, desde criança, que a gente pensa assim, pô, mas como isso está acontecendo? Eu não conheço mais essa pessoa, esse comportamento não faz parte do que eu sabia, do que eu conhecia. Pô, mudou muito. E a igreja, nesse momento? A igreja poderia ter feito alguma coisa para auxiliar? Você acredita que, se vocês lembraram aí de um divórcio, né? Se você está em casa, pensou em uma pessoa que divorciou, a igreja poderia ter auxiliado de alguma maneira? A igreja poderia não prever, mas já no início ter entrado com algumas ferramentas que talvez fizessem com que esse casal não separasse? Talvez são N motivos, né, que levam um casal a separar, mas talvez esses motivos a igreja poderia ter feito alguma coisa para prevenir, para auxiliar, para contornar, para curar. E o que exatamente a igreja poderia ter feito? Quais as ações concretas nós podemos fazer para que não haja esse divórcio, para que não haja esse sofrimento? Porque falar que a igreja faria, mas nós somos a igreja. O que eu poderia ter feito para que esse casal não se divorciasse? O que eu poderia ter mudado na minha vida ou doado um pouquinho mais de mim para que isso não tivesse acontecido?
Então, quando eu vejo dessa maneira, quando eu trago para a minha responsabilidade, para mim como igreja, para a minha casa como célula dentro da igreja, como princípio da igreja, o que nós poderíamos ter feito enquanto igreja para que isso não tivesse acontecido? E dói na gente. Aí a gente percebe que a gente é falho muitas das vezes no sentido de igreja e que a gente pode sim fazer um pouquinho mais, um pouquinho além do que a gente tem feito até esse momento. Outra pergunta. Já participou de algum estudo, algum congresso, algo referente a famílias, casamento, família, criação de filhos? Já participou de alguma coisa desse tipo? Casados para sempre. Nem lembrava, mas participou. Certeza que algumas sementes foram plantadas e a gente vai cultivando. Talvez você não lembra nem mais que aquela palavra foi dita, mas você já age de acordo com aquilo que você aprendeu, né? A gente acerta algumas coisas e vai agindo conforme. Nós também participamos, eu e Tamires, quanto casal a gente já participou, mas eu percebo que nos últimos tempos, a nossa igreja aqui, a Igreja Ebenezer, tem um olhar mais carinhoso em relação às famílias. Através do Rafael e Keila principalmente, que tem trabalhado em prol disso, nós estamos desenvolvendo isso, estamos crescendo nesse princípio. Então, falar que nós já participamos, estamos participando agora. Esse momento é um momento de voltar os olhos para a família, voltar os olhos para o casamento e filhos e desenvolver alguma coisa a respeito disso. Inclusive, é um convite para que você faça parte e some com a gente aqui essa força para poder aprender e compartilhar um pouquinho mais e para que a gente também possa aprender com vocês, sem dúvida. Mais uma pergunta: por que fazer um estudo sobre família? Consegue me dizer, Carlos, um motivo? Por que a gente deve estudar? Para ter conhecimento, né? Porque muitas vezes ter conhecimento tem uma direção. Né? Conhecimento e direção. É isso. Discutindo ontem com a Tamir sobre essas perguntas, essa foi a nossa conclusão também. Talvez a gente não tenha, falar assim, a resposta para essa pergunta é essa exatamente. Não, a gente não sabe as respostas todas, né? Cada caso é um caso, cada situação, e principalmente o que a gente já estudou antes e que a gente vai ver aqui durante esses capítulos é que é uma intervenção divina. Nós não temos a resposta para algo que é espiritual, não depende da nossa ação. Então, a partir do momento que a gente senta, volta os olhos e compartilha, ora junto e busca juntos a solução, a gente se fortalece. Deus faz milagre, casamentos, famílias restauradas através de uma ação divina. E não através da nossa ação, mas através dele. Agora, talvez a pergunta mais importante de todo esse livro. Descreva o paradigma que está sendo quebrado em relação a casamento e família. Primeiro, o que é paradigma, né? Paradigma fala de uma visão sobre uma determinada situação. Vou contar uma história. Estava no banco da praça um senhor lendo um jornal, sentado tranquilamente, dia de sol, ele calmo, silêncio, lendo o seu jornal. Atualmente a gente estaria com celular ou com tablet, lendo alguma notícia, mas ele estava com um jornalzão lá. Nisso, chega uma senhora com duas crianças, e essas duas crianças muito agitadas. E eles tentando ler o jornal, aquelas crianças correndo ao redor do banco, correndo, gritando, e ele já incomodado com aquela situação, a senhora parada lá atrás não falava nada, e aquele senhor muito nervoso. De repente, o garoto correndo, bate a mão no jornal e o jornal rasga no meio. Aquele senhor levanta muito bravo. Mas será que a senhora não está vendo essa situação? Olha o que essas crianças estão fazendo, olha o meu jornal. Aí aquela mulher fala para ele com muita calma: olha, eles acabaram de perder a mãe e eu não sei o que fazer. Ou seja, a gente estava dando razão para ele. A partir desse momento, o jornal já não vale mais nada. Você para e fala assim: poxa, é diferente do que eu tinha imaginado. Então nós mudamos o nosso olhar em relação a uma situação. Isso é paradigma. Você estava vendo de uma forma e você quebrou essa visão, está vendo agora de uma outra maneira. Isso está acontecendo com casamento, família, criação de filhos. Nós tínhamos uma visão bíblica, uma visão judaico-cristã em relação a casamento e família, e essa visão está sendo desconstruída, construindo uma nova visão. E que visão é essa? O que é esse novo que a nossa sociedade tem construído em cima de casamento e família? O que está sendo feito? Você tem alguma palavra sobre isso? Eu acho que, assim, né, o que eu tenho visto essa desconstrução, né, da família em si, e falam muito de amor, né? Amores podem viver de qualquer maneira, né? Pode
pode estar relacionado com o mesmo sexo. Então, assim, há uma desconstrução, mas conta uma história bonita. Que eu amo, né? O amor está acima de qualquer coisa, né? O amor, eles dizem que é amor, né? Mas na verdade é uma É mais ego, né? É mais pessoal, é mais um ego. Eu sinto isso, É o que eu quero. E, Você bateu lá na veia certinha. Estamos desconstruindo aquilo que é um conjunto, que é uma célula, que é único. Deus criou família, marido, mulher, filhos, como algo único, um só. E isso está sendo desconstruído para o eu. Então eu posso casar a qualquer momento e descasar a qualquer momento, que o que importa é o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Eu posso amar quem eu quiser, porque sou eu que estou amando e eu não dependo de nada. então, durante esse tempo, daqui a pouco eu não estou amando mais e faço o que eu quero. Se torna supérfluo e fraco, né? Então deixa de ser um amor de verdade e passa a ser algo fugaz, né? Inicia e termina muito rápido. Quais são os efeitos negativos dessa mudança dentro da sociedade, talvez dentro da família? O que isso traz de prejuízo para a gente hoje? Essa mudança, esse enfraquecimento do amor. Um prejuízo enorme, né? Você tira a base da família, onde foi ensinado, né? Da maneira correta, a luz da Bíblia, né? Então, quando você tira isso, você está tirando Deus da sua vida, né? Está tirando todos os princípios de Deus. Todos os princípios bíblicos. Né, para nós ter uma sociedade melhor, ao meu ver. Isso a longo prazo A curto e a longo prazo, e a gente vai falar sobre isso. A curto prazo tem mudanças muito negativas e a longo prazo gera outras mudanças. Inclusive, numa última lição que a gente teve, o Rafael falou sobre isso, sobre famílias que estão sendo destruídas e como isso interfere nos filhos e na sociedade em si. O aumento do consumo de drogas, crimes, vem todos dessa mudança. Então, uma desconstrução de uma base forte faz com que os seus entes fracos passem a ser fracos também, e essa fraqueza gera erros muito profundos, conceitos de personalidade, né, mudam tudo. Então, é através da desconstrução da família. Há uma mudança, né, de conceito, tipo de conceito bíblico, familiar, para essa mudança, vamos dizer assim, cultural, essa mudança cultural. Há um conceito mais liberal, uma coisa assim que está acontecendo na nossa sociedade. A Bíblia, ela fala sobre isso? A Bíblia tem alguma direção para família e filhos? Obviamente que sim, mas a Bíblia, ela é correta em tudo que ela fala, ou seja, a Bíblia é a palavra final em tudo? pelo menos deveria ser, né? Talvez este seja o nosso erro enquanto igreja. A Bíblia tem um conceito, a Bíblia tem a palavra final e nós pecamos por não seguir esses conceitos. E quando a gente não segue, a gente tenta fazer com a força do braço, a gente erra, aí vem os problemas, porque a gente está fazendo sozinho e não dependendo. Que nesse momento, a gente terminou essa parte de perguntas. Um convite para que a nossa oração seja sensibilidade para aprender, sabe? Pedir o Espírito Santo assim, eu quero aprender sobre família, eu quero desenvolver conceitos para a minha família, para os meus filhos, como mãe, como pai, eu quero aprender mais, eu quero aplicar o que a Bíblia está dizendo dentro da minha casa, que sejam capítulos, que sejam classes, que a gente aprenda isso, que a gente desenvolva esse conceito e que o Espírito Santo tenha essa liberdade de falar com a gente sobre isso. Sabedoria para aplicar, porque ter o conhecimento é uma coisa, colocar isso em prática é diferente. E a gente erra ao colocar em prática, porque na prática a gente vai acertando os pontos que estão dando errado, né? Às vezes a gente tem uma ideia, quem é empreendedor principalmente, aquela ideia maravilhosa, você colocou em prática, começam a aparecer erros que você não tinha previsto, e aí você começa a acertar os pontos. Então na hora de colocar isso em prática, e as coisas vierem, e o inimigo virá. E a gente sabe disso com certeza, a partir do momento que a gente se posiciona, as lutas vêm. Então quando você começa a aplicar algo novo dentro da sua família para melhorar, o inimigo vai mandar lá as setas dele, a gente precisa começar a acertar os pontos e que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria para colocar em prática. E o discernimento para encontrar em tudo que a gente vê o princípio bíblico. Nos filmes que a gente assiste, nos desenhos que as nossas crianças assistem, nos acordos comerciais, que a gente consiga perceber as coisas que são boas para a família e aquelas que não são
Algumas vezes a gente tem aquele acordo lindo que vai trazer muito dinheiro, mas que vai ser muito prejudicial à família, e a gente precisa entender que aquilo não vem da parte de Deus, aquilo vem como um prato bonito para encher os olhos, mas a gente precisa cortar, porque aquilo não será bom. Que a gente tenha esse, durante as nossas orações, durante esses 14 capítulos, os próximos 13, que a gente tenha essa visão. Para a gente introduzir agora, tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês, tá joia? Vou fazer uma mágica aqui, ó. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo, vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente... Bom, agora que você já viu o vídeo, você percebeu que é um militante falando sobre família. Eu percebo que a ideia principal aqui é fazer com que pessoas que têm pensamentos diferentes alcançarem uma liberdade, uma expressão, uma voz, que eles sejam vistos. Até aí, enquanto igreja, eu preciso abraçá-lo, independente das escolhas ruins. A partir do momento que ele não consegue alcançar esse objetivo, porque a sociedade em si tem uma outra base, e essa base precisa ser quebrada, e essa base sou eu preciso ser desconstruído para que uma nova verdade seja construída. E se preciso acabar com a família para que essa nova verdade seja construída, eles farão. Portanto, aí mexe diretamente onde eu não posso aceitar, que é a desconstrução da família. Isso a gente precisa tomar cuidado. Então, a gente percebe aqui que existe sim uma luta do bem contra o mal, da família contra os outros. E a gente precisa lutar contra isso. A gente precisa entender esses pequenos conceitos. Existe, vou falar agora, a gente discutindo muito sobre isso, já não está aguentando mais ouvir esse termo, existe uma agenda progressista. Quando eu penso no progressismo como uma nova visão, como um aprendizado, como absorver coisas novas, é uma coisa maravilhosa. Mas nem tudo que é novo é bom para mim. E eu preciso filtrar muito do que está acontecendo. Discutindo na escola essa semana durante esse tema, o Wellington, lá de Caparaó, comentou comigo assim, olha, a família ela é moderna, ela pode ser moderna? Claro. A família está inserida dentro da modernidade? Com certeza a família está inserida na modernidade. Olha quanta coisa boa essa modernidade traz para a gente, olha a facilidade de comunicação. Minha mãe está lá em Patinga, se eu pegar o telefone aqui e fizer uma chamada de vídeo, eu converso com ela, eu a vejo nesse momento. Isso é muito fácil, isso é muito bom. Mas nem tudo que a modernidade traz é bom, e eu preciso filtrar isso. Então uma família hoje cristã, ela não pode ser progressista. Uma família cristã não pode ser progressista. Tudo isso que esse progressismo traz, que é prejudicial, a minha família não pode assimilar, precisa filtrar isso. Então, essa agenda deve ser desconstruída. E como essa agenda chega até nós? Como esses conceitos, essas ideias de desconstrução do que a gente tem hoje como base de família judaico-cristã, como é que chega até a gente? Até a gente, através da mídia, principalmente. Comerciais, filmes, desenhos, textos. Essa palestra que a gente viu agora aconteceu em uma faculdade. Então, estava lá um militante palestrando para um grupo de pessoas que aplaudiram aquela fala, que estavam gostando daquela situação. Então,
todas essas pessoas apoiam tudo que ele está falando? Talvez até não, mas aquele momento foi um momento engraçado, olha lá, vamos lá sim, e aplaude aquilo. E se eu estou no meio daquele povo todo, e que muitas das vezes os nossos filhos, ou até mesmo nós, estaremos lá, participando dessas palestras, participando desses eventos, a gente precisa aprender a filtrar isso, que a gente não deve aplaudir todos. A palavra de Deus fala lá no Salmo 91, né, que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Salmo 1, Salmo 91, Salmo 1, obrigado amor, Tamires é linda. A gente não pode se assentar, a gente não deve compactuar com tudo que está acontecendo. Devemos ser luz lá no meio das trevas, é lá no meio de onde tem um problema, é lá onde é ruim mesmo, lá onde a gente tem opressão, lá onde não vale nada, é lá que a gente tem que ser luz. E é nesse momento que a gente tem que colocar a nossa luz em ação. Ser luz aqui no meio dos vagalumes é fácil, né? Porque aqui está todo mundo brilhando. Mas lá no meio da opressão, quando a gente está sozinho, não tem ninguém do nosso lado, que tem lá 30 colegas de trabalho, 29 seguem uma direção, e eu não posso seguir, eu tenho que ir contra, e talvez serei ridicularizado por isso, é o momento que eu tenho que bater meu pé e falar assim, olha, isso fere o meu princípio bíblico, e eu não posso ferir. Eu preciso entender isso. O Espírito Santo tem que ter essa liberdade de falar, olha, você não pode. Você é diferente. Você não se senta a essa mesa. Você não pode comer da comida que eles estão comendo. Você tem algo que os outros não têm. Eu devo ser luz nesse momento. E eu quero mostrar mais um vídeo. 2014, um ano. Primeiro beijo gay da TV brasileira em um comercial. Mais uma vez, essa agenda sendo inserida no nosso cotidiano. E às vezes, tá lá, eu sentado lá assistindo uma programação qualquer, aparece uma propaganda, eu não controlo isso vem de lá de cima para baixo, e a gente assiste, meu filho está ali do lado assistindo junto comigo, eu entendo o que está acontecendo, meu filho ainda não tem essa base que eu tenho, o que ele vai entender? Como a coisa mais normal do mundo, e que aquilo pode acontecer a qualquer momento, tanto na TV, ou que está dentro da minha casa, na minha sala acontecendo, se pode acontecer no sofá da minha casa, pode acontecer dentro da escola, pode acontecer na rua, eu posso fazer isso a qualquer momento. Então essa agenda está sendo inserida. Assista esse vídeo. Meu amor, se expôs em outdoor gigante, fatalmente será confundido com slogan de refrigerante. Meu amor é grande, bem maior que eu. Amar demais até parece mal, mas nenhum outro mal me faz tão bem. Esse vídeo aí foi veiculado alguns anos atrás, tá? Foi o primeiro da TV brasileira. Em outros países isso já acontecia há mais tempo. O Brasil não foi um dos primeiros a inserir isso na programação. Mas atualmente nós já temos aí uma grande quantidade de desenhos infantis. Eu tenho uma lista gigantesca, eu vou deixar o link aqui na descrição, uma lista gigantesca de desenhos infantis que já tem abertamente essa agenda, essa ideia inserida, tá? Homossexualidade, casamento, família, tudo isso está sendo modificado, os conceitos estão sendo modificados. A Tamires citou aqui no início o filme Red, Crescer é uma Fera, em que o filme já inicia com a garota, se não me engano ela tem 13 anos, né, amor? 13 anos, falando que ela é emancipada e que ela faz o que ela quer da vida, né? Ela não depende mais dos pais. E quando uma criança de 13 anos não depende mais dos pais? Depende totalmente. Tudo que ela consome, em todos os sentidos, vem da família. Então ela tem que ser dependente do pai. Nesse momento ainda um momento de aprendizagem, principalmente esse início de adolescência, quando começam muitos conflitos. A família tem que ser forte, muito forte e sábia para corrigir. Ressignificar o termo casamento-família. É um ressignificar. Essa agenda progressista, isso que a gente assiste, esses desenhos, estão vindo para reconstruir esse termo. Reconstruir, falar de novo. A família homem, mulher e filhos não é mais a família ideal, não é mais a família original. Ela é apenas mais uma entre todas as famílias possíveis. Todas as famílias possíveis. Como o Carlos aqui disse no início, a ênfase não vai mais para a célula familiar, a ênfase vai para o indivíduo, a pessoa, os meus direitos, o que eu quero, o que eu decido, o que eu vou fazer. E a partir daí, a pessoa trazendo para si, ela exclui todo o resto, ela não luta mais, né? Acredito que o Carlos, como eu, a Grazi e a Tamires, a gente vem de uma infância em que, se o brinquedo quebrava, a gente precisava reconstruir ele porque não teria outro. Na minha infância, quebrou, você está sem, você não tem mais. Então, desde cedo, eu já tinha meus kits de ferramenta e reconstruía tudo.
um carro de controle remoto quebrou, ele se transformava num barco, se transformava numa máquina caça-fantasma. Meu pai tinha uma câmera fotográfica com flash, eu aprendi a ligar o flash sem a câmera, ia para a janela de casa, ficava escondido, quando as pessoas passavam, eu piscava o flash, eles achavam que era relâmpago, e eu morria de rir com aquilo. Então, tudo deveria ser reutilizado, sempre construído de novo, nada seria jogado fora. E isso eu trago para o meu casamento. Conversando com a Tamir, sempre que a gente discute, eu falo com ela assim: amor, a gente vai separar e vai cada um para um lado? Não, então vem cá, vamos consertar, porque se a gente vai separar, a gente precisa acertar o passo. E é assim, não tem essa de cada um do seu lado. Olha, tá ruim, tá difícil, mas a gente vai acertar e vai refazer a partir daqui, vamos ver o que está errado, vamos reconstruir. Às vezes naquele momento nem dá para, tipo assim, né, desce atravessado, você fica bravo ainda, mas vamos continuar, não vai parar não. E é esse pensamento de sempre reconstruir, de refazer. Nesse próximo ponto, eu quero chamar a atenção para o seguinte: quem criou a família? Quem colocou Adão e Eva lá no jardim e criou essa célula familiar? Foi Deus. Deus criou. Vem o diabo, Lúcifer, e não aceita a obra de Deus, ele quer destruir isso. Então quem quer destruir a família? O diabo. A gente não consegue fugir disso. Então Deus cria algo, o diabo quer destruir algo. A briga é entre quem? É uma briga espiritual. Esse conceito de família está tentando ser destruído por uma crise espiritual. Então eu preciso olhar para essa crise cultural dos nossos dias e ver isso tudo que está acontecendo, tentando destruir a família, como um princípio espiritual. E o diabo tem agido de maneira muito forte. Assim como aquele militante diz, para desconstruir alguma coisa lá, eu preciso atacar e quebrar e construir outra. E se eu pego a base, que são as crianças, e já coloco neles uma nova ideia, eles já vão crescer mais fracos. Então, a nossa cultura ocidental está sendo destruída. Se a gente pensar hoje, guerra na Ucrânia entre Rússia, você acha que eles estão preocupados realmente lá com essa questão homossexual, aborto? Eles não estão pensando nisso agora. Eles estão pensando em quê? Arma, guerra, tiro? É diferente. É um pensamento diferente do pensamento ocidental. Nesse momento, nós estamos brigando por causa de aborto, estamos brigando por causa de causas LGBT, casamentos, divórcios, e a igreja inserida no meio disso, e a gente peca, a gente erra por não ouvir Deus e acreditar que é uma coisa cultural, esquecemos que isso vem da parte espiritual, a gente deixa de olhar a parte espiritual e perdemos a batalha. E perdemos a batalha, porque não é cultural. E se a gente tentar bater de frente, a igreja vai perder, vai ficar mais difícil, porque isso é resolvido com o joelho. A palavra de Deus não depende da nossa aprovação. A Bíblia não depende de nós. A gente querendo ou não, a gente lendo ou não, ela está lá, a palavra é viva e eficaz, e ela é útil para essa situação. Então, não depende de Deus. A Bíblia não se cala. E se nós utilizamos a Bíblia como um norte, como um manual de instruções, vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Vou finalizar, não vou demorar mais, ainda tem alguns conceitos. A gente percebe que muitas pessoas gostam dessas mudanças, gostam dessa ideia de desconstrução da família, né? A gente percebe que tem muita gente lutando por isso, para que isso seja desconstruído. É impossível separar essa questão cultural da política. Se nós olharmos para o cenário político nacional hoje, você começar a assistir alguns vídeos de candidatos à presidência, candidatos a governadores, você vai perceber que alguns têm palavras em relação a essas como a favor do aborto, relação entre o mesmo sexo e coisas desse tipo estão acontecendo. Inclusive aqui no Brasil havia uma lei que foi votada recentemente, um projeto para que o pai pudesse casar com a filha. Sabe, uma deputada colocou isso lá, que o pai pudesse casar em qualquer idade, tá? Em qualquer idade, não precisava ser maior de 18. Então, uma filha de 5, 6 anos de idade, o pai poderia casar com ela. Então, estava sendo votado, graças a Deus isso não passou. E de onde está vindo esse tipo de lei? Quem é que tem essa ideia lá na essência? Para que tem uma ideia dessa? Será que é para melhorar mesmo a sociedade? Essa ideia surgiu como algo bom? Nossa, isso aqui vai salvar muita gente, vai resolver muitos problemas da família. Eu não acredito nisso. Eu acredito que na essência isso vem mesmo para destruir. E a pessoa às vezes nem perceba, porque está sendo usado pelo inimigo. É algo espiritual. E vai, coloca isso no papel, quer passar isso de alguma maneira. Graças a Deus ainda tem alguns lá em cima no nosso
no comando do país que ainda estão lendo essas leis e decidindo não deixar isso passar. Por enquanto, nós como igreja devemos olhar para os nossos políticos e votar com qualidade, com o joelho no chão, assistir, perceber o que ele está falando, perceber o que ele deseja como plano de governo e escolher a partir daí. Essas propagandas, né, que passam na TV, geralmente elas não são muito, eles não falam muito claramente. Eles realmente querem, então a gente tem que estar atento ao que está por trás, né? Porque às vezes você vê lá um discurso de um determinado partido, muito bonito, né? Fica maravilhado. Esse está por nós, esse está pelo povo, entendeu? Mas na verdade os planos por trás, né, são outros. Que eu te digo por fora, né? Por trás está toda a injustiça. Então, é isso aí. É isso aí que a gente tem que estar atento, porque eu estou falando. A gente é um pouco mais esclarecido, né? Tem dificuldade, cara. Carlos, você falou algo muito importante. Entendeu? As pessoas que são mais esclarecidas, que têm facilidade em ouvir, interpretar, ler, pesquisa a fundo, não acreditam em tudo que está vindo. Existem outras que são realmente massa de manobra. Pô, o Jornal da Globo falou, é aquilo, acabou. E às vezes não é, a gente precisa filtrar aquilo que está vindo e observar outras pessoas falando e tirar conclusões próprias em cima de um texto, em cima de um acontecido. Às vezes a gente vê alguém falando uma frase, no dia seguinte ele já fala algo contrário e a gente vai acreditar em qual das duas. Isso aconteceu nessa semana. Teve um político que falou algo lá numa palestra que foi negativo, no outro dia ele já lançou uma frase diferente. Não, eu sou contra isso. Ou seja, o cara lá no meio da galera dele, ele falou, ele bateu em cima daquilo, não, apoio totalmente, mas depois, na hora que ele viu que não foi bom, ele fala contrário, para tentar ganhar mais gente. Então, é uma luta do bem contra o mal, sim, a gente deve saber votar, a gente deve pensar nisso. Consequências dessa desconstrução, para a gente poder finalizar. Divórcio. O divórcio vem, o divórcio destrói famílias, tá? É algo que acontece muito nos nossos dias. O nível de divórcio entre os evangélicos é o mesmo fora da igreja, ou seja, a igreja tem errado nesse momento, tá? Nós temos errado em não colocar os princípios bíblicos aqui, nós estamos sendo muitas das vezes omissos em não auxiliar. Sexo fora do casamento, tá? Fornicação, adultério, gravidez na adolescência, aborto, tudo isso vem por causa do sexo fora do casamento, desde namorados até casados que procuram fora, cometem o adultério, destrói a família. Isso é sério. E homossexualidade, fora, né, o pecado declarado da homossexualidade, que a Bíblia é contra. Imagina um filho que cresce com 2 pais, ele perde essa noção de mãe. Ele tem lá os 2 pais, ele vai ver na escola isso acontecendo. Talvez o casal homossexual seja um casal muito inteligente e mostra o filho todas as áreas possíveis, deixa ele com muita liberdade para escolher o que ele quiser. Bem, não estou dizendo que o casal vai ser omisso na criação. Talvez sejam, inclusive, muito bons nisso, ligam em muitos manuais bons de criação de filhos e criam de uma maneira boa, mas ele perde, na essência, ele perde a essência do pai e da mãe, qual é o papel de cada um dentro do casamento. E assim, quando tem 2 mães também. E se eu tenho um casal onde não tem uma figura paterna, onde eu não vejo o pai como figura de autoridade, figura forte, inclusive, uma das pautas da agenda progressista é destruir essa família patriarcal, né, onde o pai como figura de força, figura de autoridade, que é um conceito bíblico, o homem tem que demonstrar isso, obviamente entendendo o seu papel dentro do casamento. Nós já estudamos isso aqui, né? O marido é o que dá a vida pela esposa, e quando o marido entende essa função, ele é essa figura de força que vai estar lá recebendo tiro na frente da esposa, e a esposa confia totalmente nele para isso, as coisas fluem, cada um entende o seu papel. E se a criança não entende isso, não percebe essa questão de força, ela não tem a visão do Deus Pai, esse Deus forte que trabalha por nós, que cuida de nós. Ela perde essa visão. Então, depois de adulto, colocar uma visão que existe um Deus Pai é muito mais difícil do que se você tem dentro de casa já esse exemplo, como pai e mãe. Então fica muito mais fácil para uma criança que tem pai e mãe do que aquela que não tem. Se nós pegarmos na escola, na sociedade, eu como professor vejo muito isso, crianças que crescem longe ou do pai ou da mãe são aqueles que na grande maioria trazem problemas, não dizendo que os outros também não trazem, mas em sua maioria, quando eu vejo um aluno com muitos problemas, um aluno muito agressivo, é porque está passando por dificuldade em casa, é em vários sentidos, e a maioria deles é no sentido em relação dos pais, quando os pais brigam muito,
isso traz para dentro de sala e eu consigo perceber, assim, eu vejo que ele está passando por dificuldades, isso reflete durante as aulas, atrapalham os outros, atrapalham as aulas, e é problema na família, é o casamento sendo desconstruído, é a família passando por situações difíceis. Quantas vezes eu vi crianças com trejeitos homossexuais já ali na infância, e quando você tem liberdade e conversa com aquela criança, igual já chegaram para mim algumas vezes, falando assim que, poxa, meu tio está me tocando, meu tio está encostando em mim, e a gente percebe isso e fala, poxa, e aí? Como professor eu faço o quê? Poxa, eu tenho que encaminhar, tenho que chamar a polícia, tenho que chegar lá e falar assim, olha, está acontecendo isso aqui com o aluno, cara, não pode deixar, isso está errado. E a gente percebe que essa desconstrução, começam ali vários problemas, porque a família está sendo destruída por causa de sexo, divórcio, e isso está atrapalhando toda a nossa sociedade, essa desconstrução. A igreja deixa de oferecer a solução, a igreja se iguala ao mundo muitas das vezes, porque nós procuramos manuais, nós procuramos guias, nós procuramos youtubers, instagramers, pessoas que têm uma fala muito bonita, pomposa, mas que são superficiais, não tem um conceito bíblico inserido, e se não tem um conceito bíblico inserido, aquela solução será paliativa, né? Como o Carlos, como fármaco aí, trabalhando com as drogas todo dia, né, Carlos? Vai entender exatamente que se eu dou lá uma ibuprofeno, um dipirona para cortar a febre, eu não estou cortando mal, eu corto a febre, mas a infecção vai vir, não vai curar. Eu preciso tratar o problema na raiz. E se eu estou lá seguindo alguém que tem uma fala bonita, que ideias muito boas, você fala, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso, aí você aplica na sua casa e não funciona exatamente da maneira que você queria, porque é algo paliativo. Deve ser algo espiritual, inclusive dentro da igreja. Nós temos muitas das vezes pessoas que estão aqui na frente falando, como eu, que se não seguir o conceito bíblico, se não pegar a Bíblia e seguir aquilo que está lá, não vai funcionar. Como eu disse no início, a solução é espiritual. Para que o problema seja resolvido, eu preciso olhar para isso e falar, eu dependo de Deus, eu não dependo da minha capacidade, eu não dependo dessas palavras do livro, eu dependo de uma ação espiritual. Isso aqui é um norte para me levar a Deus. A partir daí, os meus problemas serão realmente solucionados, resolvidos, eu vou ter direção certa, a minha família vai estar no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Tami, vem cá para você fazer essa oração. Te convido na sua casa a fechar os seus olhos, orar pela sua família, se estiver perto da sua esposa, dá aquele abraço, ore junto. Deus, nós te louvamos, Senhor, por este momento, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por esse dia que o Senhor nos presenteou, meu Pai. Deus, muito obrigada, Senhor, pela nossa família, pelos nossos esposas, filhos. Deus, em nome de Jesus, como igreja, Senhor, nós viemos pedir a Ti a Tua proteção. Senhor, ensina-nos, ó Pai, a ser sábios. Deus, em nome de Jesus, venha, Senhor, em nosso favor, ó Pai, que nós possamos estar firmados, Senhor, na Tua palavra, baseados, ó Deus, na Tua palavra, porque se nós tivermos, Senhor, com as nossas raízes fundadas, ó Pai, vem os ventos, vem os dias maus, mas nós não iremos nos desanimar, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, ó Pai. Deus, esteja conosco. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu venho pedir a Ti que o Senhor possa estar, Senhor, tocando as vidas, ó Pai, dos casais da Tua igreja. Deus, que eles possam estar, Senhor, se posicionando, ó Pai, que eles possam estar entendendo, Senhor, este propósito. Deus, em nome de Jesus, é um privilégio estar na Tua casa, é um privilégio, Senhor, aprender de Ti, é um privilégio, Senhor, estar com as nossas armaduras, Senhor, em Cristo, ó Deus, firmados em Ti. Deus, em nome de Jesus, e que eles sintam necessidades também de estar aqui presente, ó Pai, aprender, porque fica muito mais fácil quando os dias ruins vierem, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, e seja conosco em todo instante. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão vindo do impacto, Deus, que seja, Senhor, realmente divisor de água na vida deles, ó Pai, que eles possam, Senhor, ter testemunhos maravilhosos para estar enchendo os nossos corações, ó Pai, nessa noite. Abençoa, Senhor, eles também no decorrer, Senhor, dos dias, porque sabemos, Senhor, que quando nos posicionamos, a luta vem, mas o Senhor está em todos os dias nos sustentando. Muito obrigada, Senhor, por isso. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.